calor. Bom, hoje vamos Vamos falar lá de um entender. tema que é medo, né? Quem não tem medo, gente? O medo que assombra aí o nosso dia a dia, infelizmente, em vários fatores, em várias questões. Mas eu e a Caterina, a gente tem uma frase que é ótima, que é: tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo, ele não pode nos paralisar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esse medo do que as pessoas vão falar, que assombra a nossa vida, né? Que faz com que a gente se paralise. Isso não pode acontecer. E a gente sempre diz, né, que se não for a gente a confiar na gente mesmos, quem vai? Né? Quem vai? Então, o medo, ele nos paralisa e ele faz com que, em alguns momentos, a gente deixe de agir por achar que alguém vai falar alguma coisa ou por achar que não é o caminho mais correto ou mais tradicional aos olhos de quem, né? Isso que a gente quer refletir com vocês. E o medo também, às vezes, ele pode ser bom, porque ele pode nos dar um alerta. O medo, ele serve também para nos orientar, para nos dizer, olha, toma cuidado, por esse caminho talvez não seja o mais adequado, por esse outro caminho talvez seja mais correto, mas o medo, ele na maioria das vezes, ele vem muito mais como um pânico, como uma alerta de que vai dar errado, do que com um alerta positivo. Então a gente tem que entender esse sentimento, entender esse medo e avaliar. Bom, isso é realmente um medo que faz sentido? Eu devo ouvir esse medo, isso que está aparecendo para mim? Não, e o medo, ele existe, e só que a gente tem que transformar ele em algo motivador. Que eu sempre digo que o medo é o que nos impulsiona. Pensa que graça teria a nossa vida se tudo fosse simplesmente perfeito, tranquilo e sem risco nenhum, né? Porque a gente é impulsionado pelo medo de não conseguir, o medo de daqui a pouco não ter dinheiro, o medo de não ser reconhecido. É isso que nos impulsiona todos os dias. Felizmente ou infelizmente, é isso que nos impulsiona. Mas basta nós definirmos se a gente vai deixar com que ele nos paralise ou se a gente vai pegar esse medo e transformar em ação, em resultado. Que é isso que a gente fez ao longo desses nossos anos aí de consultoria. A gente sempre teve medo, ainda temos vários medos. Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não dar conta de tudo, enfim, uma série de medos. Mas a gente usa esse nosso medo a favor de nós mesmas. A gente foi inteligente. E é isso que a gente precisa pensar quando a gente quer se tornar um profissional da área, quando a gente está tentando se transformar um profissional da área. A gente tem que usar o medo a nosso favor, a trabalhar, fazer com que ele trabalhe para nós. E não paralisar. Né? Isso é muito importante. A gente vê quantos profissionais que não arriscam porque tem medo e perdem as oportunidades boas do mercado. Com certeza. Mas aí, como identificar isso, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, bom, estou com medo de alguma coisa, estou com medo de avançar, estou com medo de ir lá e oferecer um serviço para um potencial cliente, estou com medo de executar um serviço e não saber se vai dar certo ou não, se é assim ou se não é. Primeiro, identificar que medo é esse que está te paralisando. É um medo de talvez uma crítica externa ou é um medo interno que tu mesmo pode resolver? Porque se for um receio de que eu não sei se eu estou fornecendo para o cliente uma informação correta, bom, esse medo tu pode controlar. Porque tu vai buscar informação, tu vai estudar, tu vai ter certeza, se for preciso, pergunta para quem já tem experiência na área, pergunta para a vigilância sanitária, busca informações corretas. E aí tu minimiza esse medo. Aí é interno. Agora, quando é um medo mais voltado a questões externas, a críticas externas, a talvez até vergonha do que vão falar ou do que vai acontecer se eu receber um não. Bom, a gente tem que entender a origem disso e entender se realmente é um medo plausível e como transformar esse medo em impulso, né, em motivação para que vocês consigam ir adiante. Ontem até a gente comentou na live da Apps, a gente fez uma live ontem, e a gente estava falando a importância do primeiro medo que a Caterine comentou, né? Que é o não saber falar alguma coisa errada para o cliente, não saber como resolver e etc. Esse é o medo mais simples que a gente tem. Porque se a gente não sabe, a gente busca. Se a gente em algum lugar a gente vai achar. Ontem mesmo, uma consultora de alimentos mandou mensagem para nós. Não sei se tu viu, Caterine, ali no direct, que estava acontecendo uma determinada situação no cliente que ela atendia e ela precisa de ajuda. O que a gente fazia, o que a gente achava.
Esse é o medo que a gente resolve fácil, gente. Hoje em dia a internet, os profissionais estão aí para nos ajudar. Então, se tu é um profissional, tu está iniciando a tua vida profissional, ou tu já está há um tempo aí, mas tu sente que esse medo de não saber ou de não ser suficiente profissionalmente falando para o cliente, tu ainda tem, esse é o medo mais fácil de resolver. Esse medo a gente enfrenta, vai lá, pesquisa e logo, logo tu vai resolver, tá? Então não deixe esse medo te paralisar. Esse medo tem solução e tá na gente a solução, é só a gente ir atrás. Agora, o medo do que as pessoas vão falar, que é o segundo medo que a Caterine comentou, gente, eu sempre falo isso. Elas vão falar de qualquer jeito. Se tu te der bem, elas vão falar que tem alguma coisa errada. Que tem um velho da lanche envolvido, porque não é possível que deu certo. Gente, as pessoas falam de qualquer maneira. Se deu certo, elas ficam falando, mas teve muita sorte, né, Caterine? Ah, mas essas gurias nasceram com a bunda virada pra lua. Não é possível. Elas, se deu certo, elas vão falar isso. Se deu errado, elas vão falar também, gente. Não deixa o medo do que as pessoas vão falar deixar de atrás o que vocês querem, o que vocês buscam. Porque a fala ela vai acontecer e é do ser humano, infelizmente as pessoas falam, as pessoas invejam, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas torcem por ti, elas não torcem por ti. Então não deixa esse medo te afetar. Pega esse medo e manda ele bem para longe, assim, manda ele embora. Porque isso não vai te fortalecer, isso vai te fazer mal. E tem mais, tu vai perder várias oportunidades por medo do que as pessoas vão falar. Isso é muito sério. Isso é bem sério mesmo. E a gente sabe que no início esse medo ele é muito maior, né? Porque a gente não tem uma experiência, talvez não tenha ainda a autoconfiança necessária. Mas com o tempo, esse medo ele vai diminuindo, porque vocês vão ter um pouquinho mais de prática. Então, como é que a gente vence esse medo? Indo contra ele, não tem outro jeito. Porque não é ficando em casa, estudando, sozinho internamente, que esse medo vai ser vencido. Não, é indo contra ele realmente. E aí, a primeira experiência talvez não seja tão legal, mas a segunda vai ser um pouquinho melhor, a terceira um pouquinho mais. E aí, a gente vai subindo uma escadinha, degrau por degrau, até vencer completamente esse medo. Coisas que nos desafiam geram medo, é normal. O que não é normal é a gente paralisar em função desse medo. Aí não é normal. Aí não é coisa de pessoa que quer ter tem sucesso gente na consultoria. Que eu acho muito engraçado. Tem vários conhecidos assim, gente, que não tentam. Teve oportunidade, foi chamada para oportunidade, mas não tentam. Ah, mas eu não sei o suficiente, vá que não dê certo. Tu pensa tu deixar de fazer algo porque tu tem medo que aquilo não dê certo. Ah, mas aí não vai dar certo, o que a minha família vai achar? Gente, não, as oportunidades elas estão aí. Nem tudo que a gente for fazer, a gente vai gostar. Nem tudo que a gente fizer vai dar certo. Daqui a um pouco tu vai ir fazer um estágio em algum lugar, ou tu vai começar a trabalhar em um emprego que tu sonhava e não é aquilo. É totalmente ao contrário do que tu imaginou, do que tu sonhou para tua vida, do que tu realmente quer, e tá tudo certo. Agora eu não posso deixar de fazer porque eu tenho medo do que aquilo vai me trazer. Eu preciso experimentar. É assim que eu aprendo a crescer, é assim que eu aprendo a sobreviver nesse mundo, né, que a gente fala. Então não faça com que isso te paralise. E eu acho que a palavra paralise está muito associada ao medo. E quando a gente fala paralisar, é deixar de aproveitar as oportunidades mesmo. Ficar em casa, estudando naquela vida monótona, procurando algo, mas na verdade o algo ele já está ali. É a gente que tem medo de ir, né, para ele. É. E às vezes, pessoal, basta assim, ó, um estalo para perceber. Tem uma conhecida que ela é formada em engenharia de alimentos também. E ela estudou, ela fez engenharia de alimentos, depois ela fez mestrado, fez doutorado e fez pós-doutorado. E ela entende muito de uma área, que é secagem. Ela entende muito de secagem de alimentos. Então, desidratação, produtos desidratados, secos, enfim. Ela só estudou isso durante anos, mas anos a fio. E aí, em um determinado momento, eu conversei com ela e até foi um encontro casual, assim, a gente estava na Praia do Cassino e aí ela me comentou, ela mora no Paraná, ela disse, olha, eu até tentei fazer consultoria, porque eu terminei o pós-doc e não tinha nenhum concurso, eu quero dar aula, mas não tinha nenhum concurso, eu fui tentar.
Eu tentei fazer consultoria, mas não sei, não dá certo. Os clientes não querem, potenciais clientes não, enfim, não demonstram interesse. E aí eu perguntei para ela, tá, mas o que você está tentando fazer? Ah, estou tentando fazer boas práticas, rotulagem. Eu disse, tá, mas por que tu não vai para a tua área de domínio? Tu estudou anos sobre secagem de alimentos. Vai atrás das indústrias que trabalham só com secagem. E vai lá, bate na porta delas e diz o seguinte, olha, eu sou a maior especialista em secagem de alimentos. Eu estudei anos secagem de alimentos em um laboratório e testei inúmeras possibilidades. E eu posso te ajudar a melhorar o teu processo de secagem. Por que ela não fazia isso? Porque isso é fora do comum. O normal é o que a maioria das pessoas vê. Mas ela tinha medo de mostrar o próprio estudo, o próprio conhecimento dela e dizer para um potencial cliente que eu posso te ajudar, porque eu estudei isso. E ela seria a única, talvez, no Brasil fazendo esse tipo de consultoria para esse tipo de processo tão específico. Mas ela não fez, porque ela teve medo, porque não tinha ninguém mais fazendo. Mas como assim? Você é a primeira? Não tem ninguém. Gente, olha a oportunidade que Ainda ela tem, tinha. né? Ainda tem. É uma E ela grande não oportunidade. aproveitou. Ela... Não, Ainda tem. Tem Uma várias. Agora, assim como tu ficou ela, falando, eu fiquei várias, pensando, né? gente, os Vários consultores, as pessoas nos procuram porque elas querem dar consultoria de boas práticas. Por quê? Porque as pessoas dão, gente, o mundo é tão enorme, é gigantesco, existem infinitas possibilidades dentro da engenharia de alimentos e da tecnologia de alimentos. Quantas cadeiras a gente viu, quantos assuntos a gente estudou, quantas coisas ainda precisam ser trabalhadas. Não queiram fazer o que já tem, sabe? Façam algo novo, se for possível, se vocês entendem sobre isso. O que já tem, já tem. Ah, mas tem mercado? Até tem, mas tu pensa em ser pioneiro em algo. É tudo que as pessoas desejam, é ser pioneiro em algo. Então não tenham medo de arriscar. O conhecimento de vocês, só vocês dominam, ninguém mais. Ninguém mais. E as pessoas vão falar que não vai dar certo, as pessoas vão falar que é uma loucura, que a gente está enlouquecendo, que não é assim, porque tu vê isso aí, não dá, não é bem assim. As pessoas vão falar, mas deixa que falem, é assim mesmo. Para nós foi assim, né, Caterine? É assim Até mesmo. hoje as pessoas acham que a gente é louca. Com certeza. Até hoje. Até Então hoje. vai ser sempre assim, gente. Sempre. Sempre assim. E aí, se a gente não vai em frente, quem vai ir por nós, gente? E a chance de dar certo e a chance de dar errado é de 50% para cada uma. E aí a gente vai desperdiçar 50% de chance de dar certo por medo de dar errado. E ainda a gente pode aumentar a chance de dar certo. Em vez de ter só 50% de chance de dar certo, a gente pode subir para 70%. Mas como? Estudando, se profissionalizando, nos seguindo, acompanhando as nossas dicas. Se quando a gente iniciou há 7 anos atrás, nós tivéssemos uma Latóia e uma Caterine para nos orientar, gente, a gente teria errado menos da metade do que a gente errou. Hoje vocês têm essa possibilidade. Então a gente pode aumentar esse percentual de chance de acerto. Tem muita coisa que a gente pode fazer hoje para aumentar. E aí é uma escolha. E não escolher a mais importante. É uma escolha. Uma baita reflexão. Não escolher. Não escolher simplesmente paralisar e não tomar nenhuma decisão é uma decisão. E é uma decisão mais impactante. Porque tu ficou em cima do muro. Tu não foi e voltou. E não, nada vai mudar. Se tu paralisar, nada vai mudar. E aí, não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente faz a mesma coisa todos os dias. Isso é fato, né? Uma frase que muitos falam, né? Pra gente conseguir ter algo diferente. A gente tem que estar em mente do mindset, né? Que a gente falou na live. Se a gente não muda o nosso mindset lá do estudante para o profissional, a gente vai ficar nessa mesma vidinha, nessa mesma situação. A gente precisa dar um up no nosso mindset para mudar, dar a virada, a chave. E aí eu me lembrei, hoje eu conversei com um ex-colega meu de faculdade, e aí a gente conversando e tal, ele me disse que está desempregado, ele é formado em tecnologia de alimentos, em viticultura e enologia, ele é enólogo, e ele passou um tempo na Austrália, se eu não me engano. E aí agora a gente conversou hoje por telefone e eu disse, tá, o que a gente tá fazendo? Ele disse, pois é, tô por casa, tô desempregado.
E aí eu comecei a questionar ele sobre várias possibilidades. Mas por que tu não faz isso? E que tal isso? Ah, mas e isso? Ah, eu vi tal coisa em tal lugar, que é aí pertinho, ou daqui um pouco, né? Enfim, falei várias possibilidades, porque eu sou bem metida mesmo, ainda mais com os meus amigos. E aí ele me disse assim: ah, pois é, mas é que ano que vem eu quero viajar, quero conhecer o mundo, então eu não posso me envolver agora. Gente, o ano que vem é um outro ano que talvez vá vir para ti. Talvez o ano que vem nem exista. A gente tem que pensar no hoje. O que a gente está fazendo hoje? Então, ele está desde fevereiro desempregado, se ele por opção, porque ano que vem ele está pensando em fazer tal coisa. Não fiquem com ideia fixa, por medo de que aquela ideia que vocês têm não aconteça. Vá atrás de outras possibilidades, abra outras oportunidades, que se aquilo for para ti e tu vai em busca, vai vir, vai acontecer. Agora tu pensa tu ficar um ano desempregado porque tu tem medo do que aquilo que tu quer fazer daqui a um ano não aconteça. Esse é um tipo de medo, gente, que não faz nenhum sentido e que não agrega em nada na tua vida. Né? Então, quantos profissionais estão aí desempregados ou trabalhando fazendo uns freelance, né, que a gente chama em outras empresas que não tem nada a ver com o que a pessoa quer, com medo de algo. Isso é muito. Eu fico muito chateada por profissionais bons, profissionais que podem estar no mercado e que o medo acaba paralisando. Verdade. E às vezes, Latoya, eu não sei se tu sentiu isso com esse teu colega, mas eu já senti com outras pessoas que eu também tive esse mesmo tipo de conversa. Às vezes, elas dizem que é um medo, mas na verdade é outro. Na verdade, internamente, elas estão se auto-sabotando, querendo achar que é aquele medo, porque é o mais visível, o mais fácil de justificar. Só que, na verdade, é outro medo internamente, que elas podem já saber que existe esse medo, terem vergonha de falar, de expor, ou às vezes nem sabe que tem esse medo internamente. É algo que está lá no subconsciente e nem consegue ainda identificar que é esse medo. Então, olha o quanto é importante a gente parar e refletir. E ninguém vai chegar para vocês e vai dizer, olha, tu não está agindo porque tu está com esse medo. Talvez algum profissional, talvez um coach, um psicólogo, enfim. Mas, na maioria das vezes, tem que vir de vocês mesmos, tem que vir de nós. Por que está acontecendo isso? Refletir. Por que eu não estou conseguindo? Faz parte e só cresce quem para e tem esses momentos de reflexão. E a gente cresce mais ainda quando as coisas dão errado. Agora, ontem a Latoya me marcou em uma postagem, né? Em algo assim, eu dizia mais ou menos isso. E são nesses momentos que a gente para e reflete, mas o que a gente fez de errado? Como a gente pode fazer de diferente? E esse momento de reflexão nos faz crescer demais. E a gente tem que entender isso como um momento importante, um momento essencial do crescimento. E ao mesmo tempo, gente, uma pessoa que me comentou que assistiu a nossa live e ficou refletindo na vida dela, e que ela não tem certeza, depois de assistir a nossa última live, ela não tem certeza se é isso que ela quer. E a gente nunca tem certeza, gente. A única certeza nessa vida é que em breve partiremos. Um mais breve, outros menos breve. Não se tem certeza. Só que, e mesmo não tendo essa certeza, a gente vai em busca, a gente abre as oportunidades para ir em busca da nossa certeza. Quem sabe um dia tu vai fazer algo que tu vai dizer, é isso. Que é o que a gente faz, é isso. Mas certeza não se tem. Então não espera ter essa 100% de certeza. Eu disse para ela, mas vai em busca de oportunidades, testa outras coisas. Uma hora a tua certeza vai chegar. Não é assim de um dia para noite. Ah, mas eu não tenho certeza se é a consultoria. Eu não tenho certeza se eu quero fazer um mestrado, se eu quero... Gente, não é assim. E poderia ser, mas não é. Poucas pessoas saem da faculdade com um 100% de certeza. A maioria, que nem eu e a Caterine. As oportunidades vão surgindo, a gente vai aproveitando essas oportunidades, vai criando a nossa certeza, as nossas oportunidades, até que um dia a nossa certeza chega. A maioria é assim. Não é, por exemplo, eu vou sair da faculdade, eu sei exatamente o que eu vou fazer, vai ser super maravilhoso, vou ser feliz e deu. É isso. Não é. É o desafio da vida, é esse. O desafio da vida é se viver ela, né? É vivê-la. O desafio é vivê-la. E viver faz parte desse medo, essas incertezas que a gente tem. Agora, fazer que nem esse meu colega. Tu perdeu um ano. Quantas
né? Quantas coisas a gente aprende em um ano? Já pararam para pensar o crescimento que a gente tem em um ano e tu ficar em casa um ano? Isso para mim não é criar oportunidades, isso para mim é fechar as portas da oportunidade. Não, então assim, tu tá esperando uma oportunidade, a gente até comentou com a Júlia, né? Antes da Júlia entrar para a Júlia, mas eu me inscrevi para outras coisas, eu fiz, eu tô me inscrevendo para tal coisa, e se eu passar? Se passar, se ir, né? Agora a gente perder oportunidades pelo se, a gente nunca vai passar pelas oportunidades. Vocês entendem? Às vezes eu sei que é complexo, mas a gente não pode deixar uma oportunidade passar esperando algo que talvez vá acontecer. E se não acontece? É verdade. E aí, com essa fala da Latoya, eu lembrei de uma coisa bem interessante que eu li em um livro que me marcou, tá? O livro que eu li é Princípios, o nome. É um livro grandão, assim. Eu comecei a ler ele em janeiro, pra vocês terem ideia, e terminei mês passado. É um livro muito grande e difícil de ler. Bom, mas é muito interessante. É o dono de uma empresa de investimentos nos Estados Unidos que ele começou sozinho e hoje é uma das maiores empresas. Ele escreveu todos os princípios da vida dele de trabalho que ele aplicou na vida e na empresa. E aí, uma das coisas mais interessantes que me marcou, e me marcou a imagem, porque me marca muitas imagens quando aparece, foi essa imagem aqui, ó, desenhei para vocês. O que é isso? Ele diz que o crescimento que a gente tem na vida, ele é assim. Ou seja, a gente cresce um pouquinho e daqui a pouco cai. Tem um fracasso, tem ali um ponto de desilusão, tem um ponto de medo, mas aí a gente tem que se reerguer. E aí cresce mais um pouquinho, daqui a pouco, de novo, cai mais um pouquinho. E se a gente não tem essas quedas, o que quer dizer? Se nós não temos essas quedas, quer dizer que a gente não está se esforçando o suficiente. A gente não está se desafiando o suficiente. Porque essas quedas e essa curva é o que realmente faz a gente manter um crescimento. Porque não existe perfeição, gente. Não existe. Se a gente está se desafiando, vai chegar um momento que a gente vai ter medo. E aí, se a gente passar por esse momento de medo, a gente vai evoluir. Se não houver esse medo, não houver esse desafio, a gente não evolui. E isso é muito interessante, faz muito sentido. Para a gente faz bastante sentido, porque foi nos momentos onde a gente teve um desafio maior que a gente cresceu mais. E talvez foram os momentos que mais nos marcaram. E isso não só na parte profissional, provavelmente na parte pessoal também. Eu não sei se para vocês isso faz sentido. Depois vocês podem até comentar nos comentários da live. Para mim foi só a única coisa que não faz sentido é esses risquinhos pequenos, porque a minha queda geralmente é maior. Geralmente para mim o negócio é mais embaixo. Mas, gente, isso faz todo sentido. E as quedas, elas são necessárias, porque aí tu enxerga, tu começa a dar valor a tudo que tu tem, a tudo que tu construiu, as pessoas que estão ao teu redor, toda a tua batalha na faculdade, toda a tua batalha profissional, enfim. Então, as quedas, elas são necessárias. Agora, tu deixar de ir em busca, ir em frente pelo medo delas, tu nunca vai crescer, tu sempre vai estar nelas, sempre vai estar nessas quedas. E isso é muito importante. Precisa sair dessas quedas e o que os outros vão achar, o que as pessoas vão achar, é o que elas vão achar. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso. O que a pessoa acha, o que a pessoa pensa de mim é o que ela pensa, é o que ela acha. É a energia dela, é a vibe, a onda daquela pessoa. Isso não pode me afetar, gente. Isso não pode te afetar. Isso é muito importante. As pessoas, elas têm inveja, as pessoas não querem que tu cresça, as pessoas querem estar melhor do que... Mas é elas. Então, não deixem de buscar por causa disso. Isso é muito importante, principalmente familiar. A nossa família demorou muito para entender o que a gente faz. Até hoje, se eu perguntar, talvez nem saibam direito. Então, quando a gente decidiu, pelo menos eu decidi partir para a consultoria, quando eu realmente disse isso, nossa, na minha casa eu ouvia coisas do tipo, ainda ouço, sabe? De vez em quando umas brincadeiras do tipo, ai, mas quando é que tu vai trabalhar de verdade, hein? Quando é que tu vai ter um emprego de verdade? Um emprego que paga a conta, um emprego que tem um salário todo mês. Um concurso, um concursinho. A minha avó que diz um concursinho, a Toy, quem sabe? Ainda dá tempo. Gente, o que eles acham, o que eles querem, a nossa família, é a visão deles de mundo. A nossa visão de mundo é outra visão.
A nossa realidade é outra, graças a Deus a gente teve oportunidades. E eu não estou dizendo que o concurso é errado, eu não estou dizendo que o salário todo dia certinho é errado. Eu estou dizendo que são escolhas e que cada um tem a sua visão sobre essas escolhas. Só que eu não deixei isso me paralisar. Eu não desisti dos meus sonhos por causa disso. E é isso que a gente tem que fazer com esses, como é que os jovens chamam, com essas chatices dos pais, tem uns termos jovens. É isso que a gente tem que fazer. Eu digo, pois é, né? Ah, um dia eu vou trabalhar de verdade. Olha, um dia eu vou pensar em trabalhar de verdade. E é assim, gente. Né? E não dá bola, né? Porque assim, entender. Tem que também ter empatia em relação ao que a nossa família está dizendo, porque na visão deles, esse é o caminho certo. Se eles fizeram esse caminho, se foram concursados, se tiveram essa estabilidade, para eles é o certo, porque conseguiram construir uma família, conseguiram sustentar os filhos, conseguiram dar educação, alimento. Então, para eles, esse é o caminho certo. E eles querem, com a melhor das boas intenções, que a gente siga um caminho que eles já viram que era o certo. Só que nem sempre, nos dias atuais, vai ser o certo. E a gente tem que entender a visão, ter empatia pelo que eles pensam, mas ter a nossa opinião formada, né, em relação ao que a gente acredita que é o melhor e o que a gente é capaz de fazer. Não dá para discutir, Nunca a gente gente. deve dizer, não dá para as discutir. pessoas estão erradas, não é assim. Não, não é isso. E eles não estão errados, é a visão deles, está tudo certo. Não tem nada de errado com isso, né? Só que cada um tem a sua escolha. E essa escolha, ela vai gerar resultados, positivos ou negativos. A gente E tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, tá? Muitas pessoas que a gente conhece acabam sendo influenciadas por essas questões culturais da família. Então, será que eles não têm razão? Ah, é verdade, eu não vou fazer isso que eu quero, porque eu acho que meu pai tem razão, eu tenho que fazer o concurso. E aí deixam os seus próprios sonhos, as suas próprias vontades, tudo aquilo que desejou para sua vida, em função de crenças e culturas familiares. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esses dias mesmo eu conversei com um conhecido meu, que é lá da minha região, e ele me disse assim, olha, se eu pudesse hoje escolher, eu não tinha escolhido fazer o que eu faço. Eu escolhi porque o meu pai, na verdade, me incomodava, brigava comigo, que esse era o caminho. Eu disse, quer saber? Eu não vou me estressar, eu vou fazer o que ele está dizendo, e é isso. E hoje eu me arrependo, ele me disse assim. Então, é isso também. A gente ter escolhas, a gente saber da importância da nossa escolha, do ponto positivo dela, do ponto negativo, mas ao mesmo tempo, a gente ter ciência dessa escolha. Porque a partir do momento que, como a Caterine falou, o não escolher também é uma escolha. A partir do momento que eu não escolho o que eu quero, eu tenho que estar disposto às consequências. E as consequências é depois. É 10 anos depois, é 5 anos depois, ou é 20 anos depois, quando não tem mais tempo de voltar lá e fazer realmente o que eu quero. Então, são escolhas. E a partir do momento que a gente é adulto, as escolhas elas fazem parte do nosso dia a dia. E não dá para ter medo. Tem que escolher e virar, olhar, não olhar mais para trás e partir para tua escolha. E uma coisa é fato, né? A fruta não cai longe do pé. Isso é a maior verdade que existe. E é muito difícil a gente quebrar um ciclo. Eu sou uma vitoriosa. E é muito difícil mesmo. Eu sou uma vitoriosa na quebra do ciclo. Oi? Com certeza, com certeza. E assim, gente, é muito difícil porque a tendência é que a gente siga o que os nossos pais, que a nossa família acredita que é o melhor. Porque a gente confia neles, né? E aí, pra gente quebrar esse ciclo e essa fruta cair longe do pé, a gente tem que se esforçar. Mas tem que se esforçar muito. Muito, porque tá até mesmo no nosso subconsciente. Às vezes, conscientemente, a gente quer. Eu quero fazer diferente, eu quero sim ir para o caminho da consultoria, mas inconscientemente eu não consigo. Mas por que será que eu não consigo? Porque às vezes tem uma crença muito forte lá de dentro, lá de trás, que a gente nem percebe. E isso é a maior verdade do mundo. E se vocês tomarem a decisão de que eu quero fazer diferente, apesar de todos da minha família serem concursados, apesar de todos terem um emprego fixo, CLT, saibam que vocês vão ter que se esforçar. E talvez não mude, como eu falei, até hoje eu ouço isso, gente.
Na minha família, todos são concursados. Todos, todos. Aí vocês imaginam, uma pessoa que não é concursada, que empreendeu, que não tem um salário fixo, até hoje eu ouço. E tá tudo certo, mas eu precisei ser forte. E vocês precisam também, se é isso que vocês querem. Se não, qualquer reclamação, qualquer coisa, vocês vão desistir. E esse eu acho que é o pulo do gato, assim, sabe? Pra tu não desistir, é tu acreditar. Ah, isso é muito verdade, gente. Quantas pessoas, talvez vocês estão assistindo e já estão lembrando, é verdade. Eu já vi pessoas assim, eu já tive isso na minha família, que aconteceu isso. E não só na consultoria, a gente pode pegar outros exemplos, né? Mas isso a partir de agora, verdade. depois dessa live, ninguém mais vai desistir do seu sonho, gente. Vai, coloca fé no sonho, acredita, manda pro universo, que o universo ele devolve. Emana que o universo devolve. Tenho certeza disso, a gente é a prova viva, a Caterine, que ele devolve. Então, pede com força, vai atrás, levanta essa bunda da cadeira, não fica sofrendo em casa com medo que as pessoas vão falar. Se os pais reclamarem, se os pais falarem, entra aqui, sai aqui, não discute e é isso aí, vai em frente. Daqui a um tempo, as pessoas vão ver o teu sucesso, vão ver os resultados e vão dizer, olha só, não é que deu certo mesmo? Não é que a criatura conseguiu? E é isso mesmo, gente. É isso que vai acontecer, pode ter certeza disso. Podem ter certeza, mas muita certeza. E a crítica, gente, o medo da crítica dos outros, não deixe de se influenciar. Nossa, eu lembro vários comentários de amigas, amigas da infância, que quando a gente começou a estar no mundo online para trazer mais conhecimento para vocês, também para os nossos clientes da Apps, muitas diziam, mas o que tu quer agora, blogueirinha aparecendo? Como assim? Não, porque eu sempre fui blogueirinha. Como assim? Eu simplesmente ria e dizia, beleza, não quer ver, não me segue. Não quer ver, não me segue. Tá tudo certo, não é pra vocês que eu tô fazendo. Não é até pra, bom que não siga, né? É pra outro público. É até bom, com certeza. Com certeza. E aí, gente, a crítica vai existir, não adianta. Se a gente for levar isso pro pessoal e, ai, meu Deus, não vou fazer, então, já que estão falando isso. Azar dos outros. Ninguém vive a vida de vocês, ninguém paga as contas de vocês. Não tenham esse medo. Não deixem que isso acreditem, gente, vocês. Acreditem. Se precisarem de um apoio psicológico, fala com a gente. A gente é psicóloga o tempo inteiro. Com a equipe, com a gente entre nós duas. Tem dúvida, não sabe se é isso, manda ali, a gente ajuda vocês a dar uma refletida, porque às vezes a gente está tão dentro daquela situação que a gente não consegue enxergar ao redor, né? E eu sempre digo, tem possibilidade de fazer terapia, faça. A terapia vai te ajudar muito a ter uma outra visão da vida. Vai te ajudar a entender que é o aqui e agora. A gente não sabe do amanhã, talvez não exista. E o que tu fez aqui agora? Se eu fosse perguntar para vocês, qual o legado que vocês deixariam se vocês não existissem mais a partir de amanhã? É isso que a gente tem que pensar. O que eu fiz por mim? O que eu fiz pelas pessoas, pelo mundo? O que eu deixo para as pessoas? E tem gente que não deixa nada. Não deixa, né, a vida de paralisar. E outra coisa, né? Além de não deixar nada, tem gente que simplesmente vive por viver, contando as horas no relógio para acabar o tempo do trabalho, para chegar sexta-feira e se libertar. E vive só no sábado e domingo. Nos outros dias, parece que simplesmente existe e cumpre tarefas. Gente, que vida é essa? A gente vê exemplos aí que todo mundo conhece de pessoas que morrem jovens, que acontece uma doença, algo que não esperava. E aí está vivendo de segunda a sexta, contando minutos no relógio, esperando sábado e domingo. Não faz. Hoje até eu estava falando com esse meu colega, pegando um sol com a minha cachorra, tô comendo um doce. E que dia é hoje? Terça-feira? É terça hoje, né? É, terça-feira. Gente, eu tô vivendo a vida. E nos pequenos momentos, se permitam. Então, isso é refletir sobre as suas escolhas. Isso é escolher. Será que eu quero um emprego? Será que eu quero passar num concurso que eu trabalho o dia inteiro
das 8 às 6, todos os dias fazendo a mesma coisa. Não quero, essa foi a minha escolha. Lá no início, quando a gente falou em escolhas, essa foi a minha escolha. Eu escolhi fazer o que eu quero, não ter estabilidade, viver a minha vida todos os dias. Eu escolhi isso. Eu vou colher todos os resultados que eu plantei, sejam eles positivos ou negativos. Tá? Então façam as suas escolhas com consciência, porque depois já era. Pois a vida já passou, gente, infelizmente. E essas escolhas também, gente, elas têm que partir de vocês. Não façam uma escolha porque vocês estão vendo que a gente teve sucesso na consultoria. Não façam uma escolha pelo outro. Porque os nossos valores são diferentes de vocês. Talvez, para vocês, um dos valores essenciais seja uma estabilidade financeira. Para ter segurança, seja uma segurança de ter, ter férias, ter 13º. Se esse é um valor muito importante para vocês, talvez a consultoria não seja um caminho. Agora, se vocês têm valores diferentes e acreditam que vocês podem fazer a segurança necessária com o dinheiro necessário sendo feito por vocês mesmos através da consultoria, bom, aí tu pode pensar. Mas se isso te trava, se tem esse valor muito forte, talvez não seja. E refletir. Porque não é porque o outro fez e que tá Não, certo, me lembrou da minha conhecida, eu até comentei dela esses dias aqui nas lives. Eu tenho uma amiga que ela se formou em veterinária. E ela me disse assim, eu me formei em veterinária, até que eu te contei, Caterine. E ela eu quero ser consultora de alimentos porque dá dinheiro, né? Eu vejo que tu tem dinheiro, eu quero essa vida, ela me disse. E eu disse, pelo amor de Deus, gente, não é assim que funciona. Quando tu escolhe a consultoria, vem todo o ônus e o bônus da consultoria. Quando tu escolhe outro trabalho, vem todo o ônus e o bônus. Vocês veem isso aqui da nossa vida. Pouca coisa. Agora que a gente começou a abrir para vocês como que funciona e etc. Então, vocês não podem tomar uma decisão para a vida de vocês baseada no que vocês veem no Instagram da Latoy, da Caterine, da Apis. Pelo amor de Deus, gente, as escolhas nossas impactam na nossa vida, em tudo que a gente vai ter, nos valores, como a Caterine falou. Para mim, um valor é não ter horário de trabalho, eu fazer o meu próprio horário. Mas daqui a um pouco vocês não vão funcionar com isso, porque vocês precisam ter horário, porque senão vocês não rendem, vocês não são produtivos. Então, jamais escolham as coisas com base na nossa vida de Instagram, gente. A vida de Instagram é aquela coisa linda, maravilhosa e feliz. Eu não posto lá quando eu tô triste, quando eu não fechei um contrato, quando um cliente cancelou um contrato, quando eu tive um problema pessoal. Ninguém posta isso. E isso faz parte da nossa vida também. Então, não escolham as coisas de vocês pela nossa vida. Escolham pela sua vida. Pelo que é o que a vida significa para ti. Isso é muito importante. Deus o livre, gente. Tá louco. Nem pensar. A gente não está aqui querendo que vocês sigam, a gente está aqui querendo que vocês entendam e, se for esse o caminho, aprendam com a nossa trajetória. E se realmente for esse caminho, estejam com a gente, porque vocês vão conseguir mais fácil, dando menos do que a gente... Que ótima live. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. Muito bom. Bem reflexiva, bem bacana. E a gente quer ajudar vocês, pessoal. O objetivo desse Instagram é ajudar quem quer ser consultor de alimentos, seja ainda estudante, seja recém-formado ou um profissional já formado, a conseguir atuar na carreira de consultoria de alimentos. A gente quer ajudar vocês, só que para a gente conseguir ajudar vocês, a gente precisa ouvir vocês também. E vocês precisam falar com a gente. Por favor, nos mandem, respondam as nossas perguntas, comentem pra gente qual é o maior medo, o que trava vocês. Porque quando a gente souber o que vocês têm mais de medo, de travações aí no período, quando estão nesse processo, travações é ótimo, né? Travações ficou péssimo. Se a gente souber que trava vocês, vai ser mais fácil pra gente ajudar. Vai ser muito mais fácil. Então, conversem com a gente, nos mandem. A gente está aqui se disponibilizando. Mandem temas de live, o que vocês gostariam de ouvir. Gurias, como que funciona, sei lá. Como vocês se relacionam, como vocês fazem as coisas. Não sei o que vocês têm de curiosidade sobre a nossa vida da consultoria, que a gente vai falar. Todas essas lives, pessoas nos pediram esses temas, ou a gente entende que é importante a gente falar sobre esses temas.
Então, nos peçam que a gente fala com toda certeza. A gente quer que vocês partam para a consultoria conscientes, porque eu acho que a consciência é o que transforma a nossa vida. Consciência faz com que a gente faça boas escolhas. Então, se é a consultoria de alimentos, esteja consciente de tudo que a consultoria de alimentos envolve, né? Que aí sim tu vai ter um futuro próspero, com sucesso e etc. Porque sucesso não é o dinheiro, é tudo que vem junto, né? E o dinheiro é só a pontinha. Então nos mandem. Na verdade, o dinheiro é só talvez uma forma de mensurar, né? Que algumas pessoas usam. E uma forma universal, digamos assim, né? Mas o sucesso, ele é muito Pra mim não é relativo, ter depende de dinheiro, cada um. inclusive. Pra mim é ficar de tarde com a minha cachorra pegando um sol no meio do trabalho. Isso pra mim é ter sucesso. E pra vocês, o que que é? Isso vocês têm que saber. Não pode ser dinheiro, gente, porque dinheiro é a consequência de tudo que tu for fazer bem feito, com amor. Que profundo, né, Zé?